Oi, gente, tudo bem? Eu sou Liana Ribeiro, da página Lias Crochê, e o vídeo de hoje é esse ponto fantasia em crochê, claro, né? Bom, o que que vai ter de interessante nesse vídeo? Esse vídeo, com esse ponto, é um ponto extremamente fácil e muito bonito, tá vendo? Ele dá um efeito muito legal nos trabalhos. Com esse ponto, você pode fazer de jogo americano até tapete, você pode fazer trilho de mesa, toalha de mesa, colcha, você pode fazer praticamente tudo, até blusas você também pode fazer com esse ponto. Então, principalmente para as iniciantes, esse ponto é maravilhoso, tá bom? Então, como muitos do meu público são as pessoas iniciantes no crochê, esse vídeo eu vou fazer bem passo a passo. Eu vou ensinar desde fazer a correntinha, eu vou ensinar a fazer o ponto baixo, vou ensinar a fazer ponto baixíssimo, vou ensinar a fazer ponto alto e vou aproveitar e passar esse desenho desse ponto para vocês. Então, esse vídeo vai ser bem explicadinho, porque eu quero ajudar as iniciantes aqui do meu canal que assistem a playlist Crochê para Iniciantes. Não deixem de assistir ao vídeo até o final, porque no final do vídeo eu vou dar muita dica. E aí não é dica só para iniciante não, tá? Lá no final do vídeo vai ter dica legal para quem já faz crochê há bastante tempo também, tá bom? Então assistam o vídeo até o final e vamos começar o nosso trabalho. Bom, então vamos começar o nosso trabalho fazendo uma laçada inicial. Então, a laçada inicial, eu costumo fazer assim, tem várias maneiras de você fazer. Eu aprendi assim, gostei desse método e aí eu faço isso. Eu venho aqui nessa parte mais larga da agulha, giro a agulha e aí eu puxo o fio do novelo com o gancho e aí eu passo por dentro da argolinha. Então, eu já fiz a minha laçada inicial. Essa laçada inicial não é um ponto, tá? Ela não pode ser contada como um ponto de crochê. Ela simplesmente é um nozinho para começar o trabalho. E aí, esse ponto, você pode fazer ele do tamanho que você quiser. Basta que você aumente a quantidade de correntinhas de 3 em 3. Então, para fazer a correntinha, você envolve a agulha no fio do novelo e puxa nessa argolinha que você fez o nó corrediço, a laçada inicial. Então, já fiz, olha, uma correntinha. Então, de novo, eu vou passar a agulha por baixo da linha e aí eu puxo e entro aqui na argolinha, mais uma vez. Passo a agulha por baixo da linha e puxo aqui dentro da argolinha. Então, eu já fiz 3 correntinhas. Então, você vai fazendo de 3 em 3 até chegar da largura que você quiser. Então, você vai 1, 2, 3, como eu fiz agora, mais 1, 2 e 3, e vai 1, 2 e 3. Vai contando assim de 3 em 3, 1, 2 e 3, até a quantidade de correntinhas chegar na largura que você quer, tá? Eu vou fazer uns 10 centímetros de correntinha, sempre aumentando de 3 em 3, e aí eu já volto. Bom, então eu fiz aqui 10 centímetros de correntinha para fazer essa amostra do ponto com vocês, tá? Eu fui aumentando de 3 em 3 e aí cheguei a 10 centímetros. Por isso que eu digo que esse ponto você pode fazer para vários trabalhos diferentes, porque basta
na correntinha inicial você fazer a largura que você quer. Então, depois que você faz a largura de correntinhas que você quer de 3 em 3, você faz mais uma corrente para acabar as correntes de base, tá? Então, isso significa que esse ponto é múltiplo de 3 mais 1. Você vai aumentando de 3 em 3 e quando chega no final acrescenta mais 1, tá? Então, isso é o que significa um ponto ser múltiplo de 3 mais 1, tá? Então, nós terminamos as carreiras de base para esse ponto. Agora nós vamos começar a primeira carreira, tá? A primeira carreira eu vou fazer mais uma correntinha. Aí você pode perguntar: ah, Liana, por que você não acrescentou essa correntinha lá no começo? Porque essa correntinha ela não é de base, ela é de altura, tá vendo? Ela vai ficar assim para cima. Então eu considero ela como uma correntinha da primeira carreira. Aí na segunda corrente, a partir da agulha, você vai fazer um ponto baixo. Então essa correntinha que eu fiz agora foi só para dar essa altura do ponto baixo, tá? E aí a gente vai fazer... Tô na carreira errada aqui. Nós vamos fazer 5 correntinhas. Ó, 1, 2, 3, 4 e 5. E vamos pular 2 correntes de base. Tá? Aqui ó, tem uma corrente, aqui tem outra. Na terceira, a gente vai fazer o ponto baixo. Então, vai ficar assim, uma carreira de arcos. Vamos fazer 5 correntes de novo. 1, 2, 3, 4 e 5. Vou pular 2 correntes de base, ó. Pular 1, pular 2, na terceira vou fazer o ponto baixo. Eu não mostrei o ponto baixo, vou mostrar ele com mais detalhes, ó. Insere a agulha onde você quer, né? Puxa o fio do novelo, você vai ficar com 2 laçadas na agulha, aí você puxa o fio do novelo de novo e puxa as 2 laçadas de uma vez só, tá? Então, esse é o ponto baixo. 5 correntes, 1, 2, 3, 4 e 5. Vai pular 2 correntinhas, 1, 2. Na terceira, você insere a agulha e faz o ponto baixo, tá? Então, esse é o padrão dessa carreira. Você vai repetir esses arcos de 5 correntes até chegar ao final do trabalho, tá bom? Então, eu vou adiantar a minha carreirinha e já volto. Então, assim que a sua primeira carreira tem que terminar, tá? Agora, vamos começar a segunda carreira fazendo 3 correntes que a gente fala, 3 correntes de altura. Por quê? Porque elas vão ficar em pé. Essas 3 correntinhas vão ficar em pé. Então, por isso que é de altura. E a altura de 3 correntinhas é sempre igual à altura de um ponto alto, tá? Então, sempre que você ouvir 3 correntes de altura, então significa que essas 3 correntes estão substituindo um ponto alto, tá? Então, fiz as 3 de altura e vou fazer mais uma de espaço. Eu vou virar o trabalho. Aí, aqui na primeira alça, eu vou fazer um ponto baixo. E aí, o padrão da carreira são 2 correntes, vem na alça e faz o ponto baixo.
duas correntes, vem para a alça e faz o ponto baixo. Duas correntes, vai para a alça e faz o ponto baixo. Então, esse é o padrão dessa carreira, tá? Eu vou terminar a minha e já volto. Então, assim que tem que ficar a sua segunda carreira. Para terminar a segunda carreira, a gente vai fazer uma correntinha e um ponto alto aqui nesse ponto de base que a gente fez. Então, para o ponto alto, você dá uma laçada, fazer essa voltinha na agulha, a gente chama de laçada. Faz a laçada, insere a agulha onde você quer, nesse caso é no ponto baixo, lá da outra carreira. Puxa o fio do novelo e alonga o fio, para ele ficar alto, né? Por isso que é ponto alto. Puxa o fio do novelo, tira só duas laçadas. Puxa o fio do novelo e tira duas laçadas. Aí você acabou o seu ponto alto. Então, assim terminamos a segunda carreira. Vamos iniciar a terceira carreira. Nós vamos fazer uma correntinha de altura, virar o trabalho e aqui nesse mesmo ponto alto, você vai fazer um ponto baixo. Fizemos o ponto baixo. Daí vamos para o padrão, duas correntes. Aí vem para esse próximo espacinho aqui de duas correntinhas e faz o ponto baixo. Duas correntes. Vai para o próximo espaço e faz o ponto baixo. Duas correntes, vai para o espaço e faz o ponto baixo, ok? Então, padrão bem simples dessa carreira. Eu vou terminar a minha e já volto. Então, sua terceira carreira tem que terminar assim. E aí, aqui no finalzinho, nós vamos fazer duas correntes. E vamos fazer um ponto baixo na terceira corrente de altura. Olha, uma, duas, três. Que é como se fosse na cabeça do ponto alto. Só que a gente não tem ponto alto aqui, tem as três correntes. Então, na terceira, a gente faz o ponto baixo para terminar a terceira carreira. Para começar a quarta carreira, que vai ser também uma carreira de arcos parecida com essa, nós vamos começar com três correntes. Ela vai ser uma carreira bem parecida com a primeira, só que nós vamos desencontrar o desenho. Então, por isso, vamos começar com três correntes de altura, que é como se fosse um ponto alto, e vamos fazer duas correntes de espaço, como se fosse metade do arco, tá? Então, comecei com 5 correntes. Aí, já nesse primeiro espacinho aqui de duas correntinhas, eu faço ponto baixo. Tá? Então, é como se eu tivesse um arco aqui pela metade. Agora, eu vou fazer 5 correntes. 3, 4 e 5. Vou para a próxima alça, no próximo espacinho e faço o ponto baixo. 5 correntes, 2, 3, 4 e 5. Vou para o próximo espaço e faço o ponto baixo. Ok? Mais uma. 1, 2, 3, 4 e 5, vou para a próxima alça e faço ponto baixo, ok? Então, esse é o padrão dessa carreira. Vocês conseguem ver que as alças dessa carreira estão entre uma alça e outra? Então, quando a gente faz ponto fantasia no crochê, que são esses pontos assim decorativos,
Normalmente a gente faz assim, né? Faz de uma maneira que o desenho fica assim desencontrado. Então eu tenho aqui duas alças e aqui no meio delas eu tenho outra, tá vendo? Então normalmente os pontos fantasia no crochê são feitos assim. Então eu vou terminar minha carreira. Tá assim que tem que ficar a sua quarta carreira e para terminar a gente faz duas correntes e aí vai fazer um ponto alto nesse ponto baixo que você começou a carreira anterior. E aí faz o ponto alto para ficar um arco assim pela metade, tá vendo? Igual ao começo. Então terminamos a quarta carreira. Vamos para a quinta carreira e para começar a quinta carreira, vamos fazer uma corrente de altura, vira o trabalho e aqui nesse ponto alto mesmo, você já faz um ponto baixo, tá? E aí vamos seguir o padrão de duas correntes, vem na alça e faz o ponto baixo. Duas correntes, vem para a alça e faz o ponto baixo. Duas correntes, vem para a alça e faz o ponto baixo. Então esse é o padrão dessa carreira, tá? Então eu vou terminar a minha. Então assim que tem que terminar a sua carreira. E aí, para terminar, você faz duas correntes e vai fazer um ponto baixo na terceira corrente de altura, tá? Então, na terceira corrente de altura, você faz o ponto baixo, que é como se fosse a cabeça do ponto alto, né? Só que a gente não tem ponto alto aqui, então a gente tem que fazer na terceira corrente de altura. Agora, nós vamos começar a próxima carreira bem parecida, só vamos desencontrar também o desenho. Vamos fazer uma corrente, nesse próprio ponto baixo a gente vai fazer outro ponto baixo. Só que para começar e desencontrar o desenho, eu vou fazer só uma corrente e já nesse primeiro espaço eu vou fazer o ponto baixo. Com isso a gente consegue desencontrar o desenho, né? Aí agora é normal. Duas correntes, vai para o espaço e faz o ponto baixo. Duas correntes, vai para o espaço e faz o ponto baixo. Duas correntes, no espaço, faz o ponto baixo. E aí com isso a gente tem o padrão dessa carreira. Eu vou terminar a minha. Tá assim que tem que ficar a sua carreira e aqui para terminar eu vou fazer só uma corrente e ponto baixo aqui no ponto baixo que eu terminei a carreira anterior, tá? Ponto baixo sobre ponto baixo. Agora a gente terminou o desenho do ponto. A partir de agora é só repetição. Nós vamos voltar para a primeira carreira e fazer a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta. Então agora é só repetição. Eu vou repetir a primeira carreira com vocês, porque a primeira carreira a gente fez na base das correntinhas. Então agora eu vou mostrar como fazer a primeira carreira no topo da sexta, né? Da sexta carreira. A carreira é igual, mas a base é diferente, né? Então, vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Bom, então para repetir a primeira carreira em cima da sexta, nós vamos fazer uma corrente, vira o trabalho e faz um ponto baixo aqui no mesmo lugar. Daí, nós vamos fazer 5 correntinhas, 3, 4 e 5. E aí, a gente vem para o espaço de 2 correntes e faz o ponto baixo. Tá vendo que ficou, olha, na mesma direção da primeira carreira? Então, tá certinho.
Então, 5 correntes, 3, 4 e 5, vem aqui para a alcinha e faz o ponto baixo. 1, 2, 3, 4 e 5, vem para a alça e faz o ponto baixo, tá? Então, é assim que a gente repete a primeira carreira, mas na base da sexta carreira, tá bom? Então, eu vou terminar a minha e já volto. Então, é assim que você tem que terminar a sua repetição, né, da primeira carreira. Tem que terminar com ponto baixo aqui certinho no final, tá? E daí a gente repete a segunda, a terceira, assim por diante. O padrão vai se repetir até a sexta carreira. E aí volta para a primeira de novo e por aí vai. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou crescer um pouquinho mais essa amostra para vocês poderem ver mais o desenho do ponto. E aí, lá no finalzinho vai ter a dica de final de vídeo, tá? Porque o gráfico que eu tô seguindo não mostra como terminar o trabalho. Então, eu vou dar uma dica de final de vídeo para terminar, para a gente poder terminar esse ponto e ele ficar com um término reto, caso vocês queiram colocar um biquinho, assim por diante, tá bom? Então, eu vou crescer um pouquinho mais a minha amostra e mostro para vocês mais na frente. Bom, então eu adiantei o trabalho, né? Eu fiz um quadradinho de 10 por 10, tá? E aí vai uma das dicas, né? Eu vou dar mais de uma dica bônus de final de vídeo nesse vídeo. Então vamos à primeira, né? O gráfico, ele não dá um término para esse trabalho, né? Para o término ficar igual ao início. Então eu vou dar essa dica para vocês, como fazer para ele ficar o topo igual ao início, que aqui só tem correntinhas, né? Então vamos tentar fazer algo bem parecido. Então nós vamos fazer a carreira que a gente faz normalmente depois dos arcos, tá? Eu tô no equivalente aqui à sexta carreira, mas tanto faz. Você pode estar numa carreira igual a sexta, não, desculpa, a quarta, né? Eu tô na carreira equivalente à quarta, mas tanto faz. Você pode estar na carreira equivalente à primeira ou à quarta, tá? O que importa é você estar nessa carreira de arcos. E aí eu vou fazer uma corrente, vou virar o trabalho, vou fazer um ponto baixo já aqui nesse meu último ponto alto. E aí vou fazer aquele esquema, 2 correntes, vai para a alça e faz o ponto baixo. 2 correntes, vai para a alça e faz o ponto baixo. 2 correntes, vai para a alça e faz o ponto baixo. E daí você vai até o final da carreira. Então, terminei a carreira nivelando todo o topo. E aí, se vocês perceberem, ficou bem parecido com o início. E aí, uma boa ideia é você nivelar todos os lados, para todos os lados ficarem com um topo de correntinhas, fazendo só pontos baixos por todo o redor do trabalho. Então, eu vou fazer uma corrente de altura, vou virar o trabalho e vou fazer ponto baixo. Eu vou fazer ponto sobre ponto, tá? Onde tem ponto baixo, eu vou fazer ponto baixo. Aqui tem 2 correntinhas, eu vou fazer 2 pontos baixos. Vou para o ponto baixo, faço ponto baixo. Vou para as 2 correntinhas, faço 2 pontos baixos. E aí, quando eu chego no ponto baixo, faço ponto baixo. Então, eu vou fazer a mesma quantidade de pontos baixos
que eu tenho nessa carreira aqui anterior. Então, eu vou terminar a minha. Então, fiz a carreirinha toda de pontos baixos, tá vendo? Para nivelar bem o topo da carreira. Aí, agora eu vou para a lateral, que a lateral fica bem irregular, tá vendo? Com correntinhas, com pontos altos. Então, a gente vai nivelar também a lateral. Então, aqui ainda, nesse mesmo ponto que eu terminei meu ponto baixo, eu vou fazer mais 2 para formar o canto, tá? Então, no meu último ponto baixo, na verdade, eu fiz 3 pontos baixos. Aí aqui eu tenho um ponto, o corpo de um ponto baixo, eu vou fazer ponto baixo nele. Nesses espaços assim de correntinho ou do ponto alto, eu também vou fazer 2 pontos, igual no topo. Aí eu tenho aqui 2 pontos baixos, 2 corpos de pontos baixos. Então eu faço 2. No espaço eu também vou fazer 2. Aí aqui na carreira eu tenho 2 carreiras aqui de corpo de ponto baixo. E aí eu tenho mais um ponto baixo aqui. E aí eu tenho espaço, no espaço eu só faço 2. E por aí vai, até o final da carreira. Olha, corpo. Aqui tem 2 carreiras que terminam com ponto baixo, então a gente faz 2 pontos baixos também. E aí no espaço a gente só faz 2. Então a gente vai tentando manter a mesma quantidade de pontos, na verdade, né? De espaços. E aí, como essa carreira é um pouquinho diferente, eu vou fazer ela até o final. Então aqui, olha, eu tenho uma carreira com ponto baixo, eu tenho outro corpo aqui de ponto baixo, aqui também tem outro corpo de ponto baixo. Aí eu tenho o espaço aqui, olha, no espaço eu só faço 2, 1 e 2. Aí aqui eu tenho 2 pontos baixos aqui, ó, 2 corpinhos de ponto baixo. E aqui no meu espaço eu vou fazer 2. Aí eu cheguei na base do trabalho. Na verdade, o trabalho é assim, olha. Então aqui é aquele começo das correntinhas. Então aqui no primeiro ponto da carreira, das correntinhas, deixa eu achar aqui. Achei. Eu vou fazer 3 pontos baixos para a curva, tudo no mesmo lugar. 1, 2 e 3 para a curva. E aí eu volto a fazer 2 pontos baixos no espaço. Aí aqui no corpo eu faço 1. Aí vem o espaço de novo, eu faço 2. No corpo eu faço mais 1. Espaço 2. Então eu vou indo assim até o final da carreira, tá? Esse lado não tem mistério, é parecido. Esse lado é bem parecido com esse aqui, não é a lateral, né? As laterais é que são um pouquinho diferentes. Então, eu vou terminar essa minha base de pontos baixos e já volto. Então, fiz toda a base aqui de pontos baixos e agora eu venho para a lateral, para acertar a lateral de novo. Aí aqui eu tenho aquele começo das minhas correntinhas, tá vendo? A laçada inicial e esse fio do início do trabalho. Quando a gente for fazer os pontos baixos da lateral, a gente pode aproveitar e esconder esses pontos. Então, aqui na lateral, eu vou fazer meu último ponto baixo dessa lateral e vou fazer mais 2 no mesmo lugar, que é o meu canto, né? Todo canto eu tô botando 3 pontos baixos, né?
E aí eu tenho aqui o espaço, vou fazer um ponto baixo e vai escondendo esse fio dentro do ponto baixo. Aí eu tenho aqui um ponto, um corpo de ponto aqui na lateral. Deixa eu enxergar bem aqui. Tem, só tá difícil de inserir a agulha, mas tem um pontinho aqui. Aí a gente faz o ponto baixo. Agora sim, cheguei ó, no espaço. No espaço eu faço 2, lembram? Aqui é uma repetição da lateral. Aí eu tenho aqui um corpo de ponto, faço ponto baixo. Cheguei no outro ponto baixo aqui, no outro corpo, faço ponto baixo. Cheguei no espaço eu faço 2. Tá vendo aqui que eu fui escondendo, olha? Agora já dá para cortar esse fio tranquilamente. Aí aqui a gente tem 3 pontos baixos aqui na lateral, desculpa. Tirei o trabalho da câmera. E aí eu faço 3 pontos baixos nessa lateral. Aí aqui, ó, no espaço, aqui ainda tem mais um ponto baixo. Aí cheguei no espaço eu faço 2. É só ir pelo olho mesmo. Tá vendo um ponto, você faz, ó. Que aqui é um acerto de lateral. Ó, cheguei aqui no espaço, é sempre lembrar que no espaço são 2 pontos baixos só, para não aumentar a quantidade. Ó, aqui tem um corpo de ponto, aqui tem outro, ó. Sempre que a gente tem a lateral dos pontos baixos, a gente segue. Aí aqui, ó, tem mais um aqui. Aí agora eu tenho um espaço, no espaço eu só faço 2, tá vendo? Aí aqui, ó, um ponto aqui, na lateral, tem outro aqui. Aí tem um espaço, eu só faço 2. E aí eu cheguei no último ponto. Aí aqui, como é o canto, eu vou fazer mais 2 pontos baixos aqui nesse canto, porque eu já tinha um. Aí eu venho aqui nesse meu ponto baixo que eu comecei a volta e fecho com um ponto baixíssimo. Com isso, eu nivelei, tá vendo? Todo o lado do trabalho. Ah, Liana, para que serve isso? Para facilitar na hora que você for fazer algum biquinho. Porque aí, olha, todo o redor do trabalho tá com cabeças de correntinha, tá vendo? Tudo tem correntinha, então fica muito mais fácil para fazer o biquinho final, o arremate final que você quiser. Ou até mesmo deixar só no ponto baixo, você também, é seu critério, né? O seu gosto. O crochê mais moderno seria só assim com as laterais retas, né? É o crochê mais moderno. O crochê mais tradicional entra aqueles biquinhos, né? Então, vou mostrar um biquinho que vocês podem fazer, mais uma dica aí de final de vídeo, tá? Vocês podem fazer 3 correntes, fazer mais 2 pontos altos no mesmo lugar, no mesmo ponto, ó, fiz um ponto alto, aqui no mesmo lugar, vou fazer outro ponto alto. Aí você pula 2 pontos de base, no terceiro faz um ponto baixo. Esse biquinho a gente chama de tombadinho, tá? Então esse é o tombadinho, é um biquinho bem fácil, mas dá um efeito muito bonito no trabalho. Como eu já tenho um ponto baixo aqui, eu só vou fazer 2 correntes, que vão ficar 3 pontos, né? De altura. Aí aqui no mesmo lugar que você fez o ponto baixo, você vai fazer mais 2
pontos altos, ó, no mesmo lugar. Então, você tem aqui um grupinho de 3 pontos altos. Você vai pular 2 pontos e vai fazer um ponto baixo no terceiro. E aí o biquinho vai ficando assim, tombadinho. A gente chama de tombadinho porque o ponto alto fica tombado, fica preso aqui no ponto baixo, tá? Então, eu vou terminar essa minha volta com esse biquinho para as nossas considerações finais e ainda tem mais dica, hein? Então vai ficando até o final do vídeo para não perder. Vamos lá. Bom, então fiz toda a volta aqui com o tombadinho, né? O bom é que a quantidade de pontos do tombadinho é a mesma quantidade de pontos desse desenho, né? O tombadinho também é múltiplo de 3, então ele encaixa perfeitamente nesse trabalho. Então, para terminar um trabalho de crochê, você tem que fazer assim. Você vai no primeiro ponto que você começou a carreira, que foi aqui, onde você quer terminar o trabalho, e aí você fecha com um ponto baixíssimo. Eu vou mostrar o que é o ponto baixíssimo. Você insere a agulha onde você quer, que é aqui que eu quero, puxa o fio do novelo e ele vai passar direto por essa outra argolinha também. Tá? Eu não puxo de novo o fio do novelo. Daí eu corto o fio e aí eu puxo esse fio de novo. Esse fio que tá cortado eu puxo nessa minha argolinha, aí puxo ele direto, que aí ele deu um nozinho, tá? E aí você não pode cortar o fio logo de cara não, tá? A gente esconde esse fio dentro de alguns pontos, olha. Vou passar ele aqui por alguns pontos, frente e verso, tá vendo? Puxo para trás, aí puxo aqui para frente. Você esconde esse fio pela maior quantidade de pontos possível, tá? De preferência até terminar o fio todo. Aí, se você quiser, você pode voltar pelo mesmo caminho para dar mais firmeza ainda. Porque prendeu. Aí, às vezes, eu volto assim pelo mesmo caminho que eu fui, que aí dá mais firmeza ainda do fio não soltar, tá vendo? Tem várias técnicas para você esconder o seu fio final. Depois que você já passou por vários pontos, você dá uma esticada para o fio assentar e aí você pode cortar definitivamente, tá bom? Tem várias técnicas, às vezes as pessoas gostam de colocar uma colinha de tecido, né? Esse fio aqui eu também já posso cortar ele, que era aquele meu fio inicial que ficou aqui escondido. Então tá tudo direitinho, tudo escondidinho, tá? Deixa eu ver se tem algum fiozinho. Ah, tem esse fiozinho aqui que eu escondi nos pontos baixos, lembra? Então aqui também, ó, posso cortar. Ele já tá bem presinho. A gente nunca corta o fio assim exatamente onde a gente termina o trabalho, tá bom? Então eu vou mudar a câmera para eu mostrar o resultado final e ainda vou dar mais uma dica aí no final do vídeo. Bom, então tá aqui a minha amostra, né? Já com acabamento e fica muito bonito, tá vendo? Então, eu acho que esse ponto fica bonito com qualquer trabalho, tá? Principalmente se você faz uma borda encorpada, assim como esse tombadinho que eu fiz, até tapete, esse ponto aqui dá para ser feito. Basta você variar o fio, fazer com uma linha mais fina, fazer com barbante mais grosso. Então, é um ponto bem versátil
e ótimo para as iniciantes, né? Aí vai mais uma dica. Aí, agora essa é realmente uma dica de final de vídeo mesmo, né? Que é você fazer uma ficha técnica da sua amostra. Porque assim, quanto mais amostras de pontos você tiver já prontinha, assim, igual a essa, mais fácil fica para você oferecer o seu trabalho. Porque às vezes a pessoa fala assim: ah, você faz crochê? Eu tô querendo um jogo americano. Ah, você faz crochê? Eu tô querendo um trilho de mesa. Ah, eu queria um tapete. Então, se você tiver várias amostras assim, você pode mostrar para a cliente. Ah, sim, qual ponto que você acha mais bonito? Olha, tenho esse, eu tenho outro, eu tenho outro. E vai mostrando os pontos para a pessoa escolher, né? E aí são pontos que você realmente sabe fazer. Você não vai ficar desesperado pedindo ajuda na internet para fazer um trabalho que você nunca fez, né? Então você vai conseguir limitar a escolha da sua cliente aos pontos que você já conhece. Para quem está iniciando, isso é muito útil. Então eu fiz aqui uma ficha técnica que você pode até fazer no computador, tá? Então eu botei aqui, eu dei um nome para esse ponto. Eu botei ponto de arcos com pontos baixos. O nome é você que inventa de uma maneira que você saiba qual é o ponto depois, né? Aí eu anotei aqui que eu fiz uma amostra de 10 por 10 centímetros, que para chegar nesse tamanho eu precisei usar 25 correntes e 17 carreiras. Foi a quantidade que eu fiz. Aí eu botei aqui, ó, material, linha Brunella. Você pode até acrescentar que o material, o ponto é múltiplo, eu esqueci de botar isso. Múltiplo de 3 mais 1. Isso é importante, tá? É importante você colocar isso, que ele é múltiplo de 3 mais 1, para você saber a quantidade de corrente que você vai começar o trabalho, né? Aí, qual a outra dica que eu dou nessa hora de amostras? Você pode fazer a mesma amostra, o mesmo ponto, com uma linha mais fina. Por exemplo, você pode pegar a Camila 1000 ou a Mirella, que são mais finas, e fazer essa mesma quantidade de correntes e de carreiras. E aí você vê o tamanho que vai ficar a sua amostra com a linha mais fina. Aí depois você pode pegar uma sobrinha de barbante, por exemplo, você pode pegar uma sobrinha lá do Multiarte, que é um barbante mais ou menos número 6, e aí faz de novo 25 correntes com 17 carreiras. E aí mede quanto que vai ficar a sua amostra. E vai anotando. Aí material, linha Mirella, tantos centímetros. Material, barbante Multiarte, tantos centímetros. Porque aí você já vai tendo uma variedade grande de tamanhos. Você sabe quantas correntinhas colocar para fazer um tapete, quantas correntinhas colocar para fazer um jogo americano, para fazer um trilho de mesa e assim por diante, né? Se você fizer uma ficha técnica assim à mão, né, é bom de algum jeito prender ou guardar junto à amostra do ponto, claro, né? Você precisa ter. Se você fizer no computador, você pode aproveitar, tira uma foto, aí coloca na sua ficha técnica a foto do ponto e inclusive dá para acrescentar o gráfico também que você estiver seguindo. Se você estiver seguindo algum gráfico, põe o gráfico também junto da amostra, tá bom? Então, gente, espero que vocês tenham gostado tanto desse ponto quanto dessas dicas finais. Essas dicas são muito boas e com certeza vale uma curtida, tá? É como eu falo, curtir para vocês não custa nada, mas para o canal faz uma diferença enorme, tá bom? Então, se gostaram, compartilhem no WhatsApp, no Facebook, não esqueçam de mim, tá bom?
Então, obrigado por assistirem. Tchau, tchau e até a próxima.